do Senhor, bom dia, graças a Jesus, mais um dia. Deus abençoe poderosamente, te dê um dia abençoado, completo, cheio da graça de Deus, cheio da presença de Deus em nome de Jesus. Graças a Deus, mais um dia. Graças a Deus, vamos para debaixo da misericórdia de Deus, mais um dia, né? Ontem foi ontem, hoje vamos de novo para a misericórdia de Deus. Irmãos, olha só, nós precisamos entender o contexto das coisas, o que está acontecendo, as coisas que estão acontecendo de uma maneira geral, e entender que no céu existe um Deus que cuida da nossa vida. Nós precisamos estar cientes de que nós vamos viver a bondade e a misericórdia de Deus em todo o tempo. Olha só, vamos ler aqui, porque senão eu fico falando só na minha palavra e na minha palavra não tem força. Agora a palavra de Jesus vai movimentar as coisas. Consagra o seu dia, entrega as coisas na presença de Deus aí, em nome de Jesus. Saiba que Ele está tomando conta de cada situação, em nome de Jesus. Ó. Daniel 10:12. Então me disse: Não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras. E eu vim por causa das tuas palavras. Irmão, o que eu quero trazer para nós, em nome de Jesus, é exatamente isso: oração, clamor, busca. É isso que eu quero trazer para nós, em nome de Jesus. Olha só, o que nós precisamos entender? Enquanto nós vamos orar, nós estamos acessando o céu. É isso, Deus é tão bondoso, tão misericordioso, que ele nos deu a oportunidade de acessar o céu de alguma forma. Deus, de alguma forma, através da oração. Então, o que nós precisamos entender? Vamos acessar o céu. Eu não posso ficar sem acessar o céu. Mas eu acordei, eu estou um pouco cansado. Não, eu estou aqui, não sei, irmão. Mesmo que seja uma oração curtinha, vai lá e acessa o céu. Não fica sem acessar o céu, não. Nós precisamos acessar o céu todos os dias. Nós precisamos todos os dias da intervenção divina de Deus, da intervenção do Pai do céu sobre a nossa vida. Ó, o que ele está falando? Então me disse, não temas. Quem está dizendo para ele? Quem está falando? É o anjo. Então ele orou, passou um período em consagração e jejum e teve um movimento. Isso quer dizer o quê? Que quando nós acessamos o céu, o movimento acontece. Olha só, presta atenção. Às vezes surge lá um sentimento, um pensamento contrário. Uma coisa, você pensa lá uma coisa ruim, certo? Vamos lá, pensou, não pensou? Pensou, você pensou, né? Às vezes a gente pensa alguma coisa ruim. Ah, eu acho que eu senti um negócio aqui. Acessa o céu na mesma hora. Por quê? Porque quando a gente tem lá uma sensação contrária, uma sensação ruim, o que vai acontecer? Pode ser uma sensação da nossa própria carne, da nossa própria circunstância que a gente está vivendo ali. Às vezes você está. Por exemplo, você está passando no lugar. Vamos supor, um exemplo, tá? É só um exemplo só. Aí você vê um cachorro. Um cachorro. E esse cachorro, você acha que ele pode vir e te morder, mas você não sabe. Ele olha para você e você fica com medo. Às vezes um cachorro grande. Irmão, o que você vai ficar? Você vai ficar com um sentimento ali meio apreensivo. O que você faz? O que você vai fazer? Você vai parar, não vai? Você não vai parar? Ou você vai continuar? A não sei que você esteja com alguma coisa na mão, alguma coisa, né, para se defender do cachorro, certo? O que você faz? Você fica com medo, não fica? Mas mesmo com medo, o que você faz? Você vai sair do lugar. Se correr, ele vai correr mais que você. O que a gente vai fazer? Vai tomar uma atitude. Qual é essa atitude? Uma atitude de se cuidar, querido, de se cuidar, não é isso? Você não vai querer se cuidar? Você não vai querer sair de perto? Ou, de repente, ele tá vindo e aí você pega sei lá, faz alguma coisa, não é? Então, quando a gente tem esse sentimento, a gente vai fazer alguma coisa. O que a gente vai fazer? Entrar na presença de Deus. Não deixa, acessa o céu aí. Ó, Deus fala com Daniel, certo? E aí ele entra na presença de Deus. Quando o anjo chega lá,
O anjo fala para ele assim: ô Daniel, ó, desde o primeiro dia que você aplicou o seu coração a orar e a compreender, são ouvidas as suas palavras. E eu vim por causa das suas palavras. Irmão, em nome de Jesus, o que que nós precisamos entender? Acessa o céu. Em nome de Jesus, nós precisamos entender o quê? Que nós podemos acessar o céu e ter a resposta de Deus. Surgiu uma situação, surgiu uma questão, nós vamos acessar o céu. Não surgiu nenhuma questão, não surgiu nada, nós vamos acessar o céu, porque pode surgir. Eu estou falando que vai surgir? Não, eu estou falando para você acessar o céu. Olha só, então me diz desde o primeiro, ó, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras, e eu vim por causa das tuas palavras. Isso quer dizer o quê? Que no momento que nós iniciamos a nossa oração, o nosso clamor a Deus, a nossa oração sobe direto para Deus. Olha como Deus é bom. Ele nos deu a oportunidade de entrarmos na presença dele, aonde nós estivermos, no lugar que nós estivermos. Basta apenas nós entrarmos diante da presença dele e começar a clamar. Você já imaginou? Às vezes, tem coisa que você olha assim, você fala assim: meu Deus, essa rua, eu vou falar de novo isso porque é muito marcante. Essa rua não tem movimento, não tem nada, mas chegou uma hora que desceu tanto carro, irmãos, que a gente fala assim: Senhor, e agora como é que eu vou passar? O tempo está passando. Jesus, aí o que que a gente faz? A gente clama. Na hora que a gente clama, tem uma resposta. E o que que aconteceu? Os carros continuaram a passar, mas o que eu precisava, o que eu precisava aconteceu, foi que eu consegui cumprir o tempo daquilo que eu precisava cumprir. Irmão, acessa o céu, que o movimento acontece. Em nome de Jesus, não para de acessar o céu, mas entenda que naquele momento que você está orando, é um momento precioso, é um momento valioso. Por quê? Porque nós temos a oportunidade de clamar ao Deus do céu, Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, que nos criou, o nosso Pai, o nosso Senhor. Graças a Jesus, entra, acessa o céu, não para de acessar o céu. Por que você vai parar? Você está num passeio? Acessa o céu. Você está trabalhando? Acessa o céu em nome de Jesus, porque o movimento acontece. Está acontecendo alguma coisa? Ô, irmão, mas é coisa natural. Irmão, é coisa que todo mundo trabalha, que todo mundo faz. Não interessa. Acessa o céu e clama por Deus. Clama pela misericórdia do Senhor. Nós estamos num mundo que existe interferência. Você quer ver que existe interferência? Ó. E eu vim por causa das suas palavras. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu 21 dias. E eis que Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me. E eu fiquei ali com os reis da Pérsia. Irmão, em nome de Jesus, o que nós precisamos entender? Estava acontecendo uma batalha no mundo espiritual. O anjo veio falar para Daniel tudo aquilo que estava acontecendo, veio entregar a revelação de Deus para ele. Então, o demônio, o príncipe, quando fala o príncipe da Pérsia, ele está falando de um demônio da região ali da Pérsia. Então, a gente já entende um montão de coisa, né? Sobre territoriais e demônios, né? Do Gadareno lá e tal, essas coisas assim, sabe? Você vai entender já por aí. Então, o que aconteceu? Ele falou: mas o príncipe da Pérsia, eu tive que pedir ajuda para Miguel, um anjo de batalha. Meu irmão, não para de acessar o céu. O movimento está acontecendo. Nós iniciamos a nossa oração, aí no meio do caminho eu falo assim: eu não vou orar mais por isso não. Eu vou parar de orar porque eu acho que as coisas... Não para de clamar, não para de acessar o céu, a manifestação de Deus. Continue. Por quê? Porque Deus está vindo no nosso favor. Aí no meio do caminho, porque assim, tem situações que existem desafios, e tem situações que existem outros desafios, uns maiores, outros menores, mas acontece. Então, o que nós precisamos entender? Em nome de Jesus, querido, não para de acessar o céu. No momento que nós estamos clamando, o movimento está acontecendo no mundo espiritual, Deus está agindo. Ele fala assim: olha, começou a clamar lá. Vou mandar um anjo lá para avisar ele, para dar direção. O Espírito Santo vai falar com ele em nome de Jesus. Ele vai ser impulsionado. Não para de clamar, continua clamando, continua buscando. Presta bem atenção aqui. Mas, versículo Mateus 6,6. Mas tu
Quando orares, entra no teu quarto, no teu aposento e fechando a tua porta, ora ao teu pai que está em secreto, e o teu pai que vem em secreto te recompensará publicamente. Irmão, nós temos uma recompensa, uma manifestação de Deus, uma resposta de oração. Você está clamando ali, as coisas estão acontecendo, nós temos uma resposta de oração, então nós vamos clamar e buscar a Deus para que a resposta, para que a recompensa aconteça. Ele falou, entre no teu quarto. Sabe qual que é o segredo? O segredo é a oração em particular. Em nome de Jesus, você quer ver as coisas acontecer? Vai para o particular. Em nome de Jesus, entra na comunhão com alguns irmãos, é bom, nós nos fortalecemos, somos cheios de Deus e é de Deus, e Deus se manifesta mesmo. Estavam reunidos, né? E todos estavam reunidos e tal, e Deus se manifestou ali. Irmão, em nome de Jesus, o que eu preciso entender? Entra no clamor, entra na manifestação de Deus, em nome de Jesus, as coisas estão acontecendo e nós temos a graça de Deus sobre nós e nós podemos acessar o céu da onde nós estamos. O que Jesus falou? Aquele que nascer de novo vai ver o céu, não vai ver o reino do céu. E aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Aquele que não nascer de novo não pode entrar no reino de Deus. Irmão, em nome de Jesus, ele já nos deu a direção, querido. Nós podemos entrar no reino. Você entendeu, né? Em nome de Jesus, nós podemos ver o reino de Deus. Ver o reino de Deus na onde? Quando a gente morrer, quando ressuscitar, e aí a gente vai ver o reino de Deus? Sim, mas nós podemos ver o reino de Deus aqui nessa terra. O Daniel viu. Nós vemos através de livramento, através do impulso, da direção de Deus, porque clamamos, acessamos, vemos o reino de Deus, recebemos a resposta de oração, entramos no reino de Deus e vemos a manifestação do Senhor. Então, entra no quarto, querido, acessa o céu, que tem movimento acontecendo em nome de Jesus. Ele fala assim, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta cada dia o seu mal. Irmão, viva um dia de cada vez. É isso que ele está falando para nós. Cada dia trará o seu mal. Viva um dia de cada vez. Ontem você orou a Deus? Que bom, que maravilha. Então hoje nós vamos buscar de novo. Ontem você clamou a Deus? Então hoje nós vamos buscar de novo, em nome de Jesus. Mas nós vamos ver a manifestação de Deus, nós vamos ver o agir do Senhor, porque ele falou, busca o reino. Por que ele está falando para buscar o reino? Buscar em primeiro lugar o reino, porque na hora que nós trazemos, através da oração, nós vemos o reino de Deus descendo sobre nós. Irmão, você acha que Deus falou? O que Jesus falou? O mundo jaz no maligno. Se o mundo jaz no maligno, o que eu preciso fazer? Buscar o reino de Deus, porque se o mundo está no maligno, como é que eu vou ter o livramento? Como é que eu vou ter o cuidado de Deus? Acessando o céu, querido. Você pode só clamar, o movimento acontece. Abriu a boca, as coisas acontecem. Presta atenção. E voltando para os seus discípulos, achou-os adormecidos. Mateus 26, 40. Adormecidos. E disse a Pedro, então nem uma hora pudeste velar comigo? Velar, vigiar, certo? Velar ali, ficar em atenção. Aí o versículo 41. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Vigiai e orai. Querido, ele mandou eu orar. Ele mandou eu buscar o primeiro reino. Daniel acessou o céu e teve a resposta de Deus. Em nome de Jesus, o que nós vamos fazer? Acessar o céu e ver e viver a resposta de Deus em nome de Jesus. Olha só, Atos 4, versículo 30. Enquanto estende a tua mão para curar, tá falando com Deus. Então ele está na oração. Enquanto estende a tua mão para curar, e para que faça sinais, prodígios pelo nome do teu santo filho Jesus. Ó o que ele está falando para Deus. Enquanto estende a tua mão para curar, e para que se faça sinais e prodígios pelo nome do teu filho Jesus, e tendo orado. O que está acontecendo aqui? Está acontecendo aqui
que no versículo anterior, no 29, ele fala assim, ó, olha as suas afrontas, o que eles estão falando, irmão, o que nós precisamos entender? Eu vou abrir aqui em nome de Jesus. Ó, o que nós precisamos entender? No momento que nós iniciamos a oração, Deus começa a agir naquele momento, ó, e fala assim, ó, presta atenção aqui comigo, ó, eu vou ler aqui, ó. Agora, pois, Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que fale com ousadia a tua palavra, enquanto estende as tuas mãos. Irmão, eles estavam sofrendo ameaças, estavam tendo situação ali. E presta atenção, surgiu a situação, eles não foram brigar, eles não foram bater lá na porta lá, exigir o direito, exigir que eles são cidadão, não, eles foram falar com Deus, que ele fechou a porta, ó, e olha para as suas, o quê? O que ele fala aqui? Olha para a sua, enquanto... Agora, pois, Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos. O que está acontecendo? Surgiu uma situação de ameaça? O que nós vamos fazer? Vamos brigar? Não. Nós não brigamos com gente, nós clamamos. E enquanto nós clamamos, o movimento acontece. A manifestação de Deus é sobrenatural. Aí, o que aconteceu? Enquanto estende as tuas mãos, aí, e tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo, e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Irmão, em nome de Jesus, acessa o céu, acabou de orar, o movimento aconteceu, em nome de Jesus, acabou de falar com Deus, acessou o céu, viu o céu, entrou no céu, houve a manifestação de Deus, e Deus moveu, e tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos. Isso quer dizer o quê? O reino de Deus se manifestando aqui nesse mundo, nessa terra, para agir em nosso favor. Então, em nome de Jesus, o que ele fala aqui no Tessalonicenses? Regozijai, se alegra em todo momento, porque tem um Deus lá no céu que está cuidando da nossa vida. Orai sem cessar, em tudo dai graça, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para nós, para convosco. Vontade de Deus em Cristo. Você está orando? Mesmo assim aconteceu alguma coisa? Então entenda que é a vontade de Deus em Cristo, mas não para de orar, porque senão eu não vou entender se é a vontade de Deus, se é uma atitude da minha carne, se é uma atitude de outro, mas eu preciso clamar, acessar o céu e ver o céu descendo aqui na terra, em nome de Jesus. Bora orar? Deus querido, Deus maravilhoso, abre a nossa mente para receber essa palavra, Senhor, e com o teu poder e a tua graça, em nome de Jesus, opera com a tua unção e a tua misericórdia, em nome de Jesus, nos enche da tua graça, nos enche do teu poder e a tua misericórdia, no nome de Jesus, Senhor, manifesta do teu reino nesta hora. Nós clamamos, Pai, da tua intervenção em tudo aquilo que nós vamos fazer, em tudo aquilo que nós vamos proceder. Haja, Senhor, em nome de Jesus, da tua graça e da tua misericórdia. Haja, Senhor, do teu reino e a tua justiça de maneira poderosa, em nome de Jesus. Abençoa cada um que está comigo. Livra do mal, livra da obra do inferno, de toda situação contrária, de toda força do inimigo. Aniquila as hostes do inferno em nome de Jesus e alcança cada um com o teu poder. Jesus, entra com o teu poder, traz livramento, traz cura, traz milagre, Deus, e supre com o teu poder e a tua graça em nome de Jesus. Meu irmão, minha irmã, eu quero declarar na tua vida a bênção, o poder, a unção do Senhor. Deus te abençoe, em nome de Jesus.